queridos amigos, no nosso Momento Redenção. Nós hoje nos encontramos trazendo para as nossas reflexões uma página que nós consideramos bastante interessante, além de bela, bastante interessante, que é uma página do companheiro Deolindo Amorim, um grande espírita baiano de nascimento, que viveu grande parte do tempo aqui no Rio de Janeiro, que nos seus escritos, nos seus posicionamentos, na sua capacidade cultural, intelectual e de espírita de altíssimo nível, ombreava aí com José Herculano Pires, e com outros companheiros de boa cepa da época em que ele aqui esteve encarnado com a gente. Essa página nós trazemos de um livro da série Deolindo Amorim, Relembrando Deolindo Amorim, o livro 1, volume 5. Essa obra foi editada pelo Centro Espírita Leon Denis. É uma obra que foi uma coletânea organizada pelo José Jorge, do Centro Espírita Leon Denis. Esse volume é interessante, esse primeiro, porque ele traz na sua apresentação a fala do José Jorge e é prefaciado pelo caríssimo Altivo Panfiro, que foi o presidente do Centro Espírita Leon Denis, seu fundador e tal. E aí nós pegamos essa página dos estudos que vamos fazendo, buscando coisas interessantes para o nosso momento de redenção. E nós vamos falar dessa página. Vamos ler essa página para a gente pensar nessas figuras, nessas coisas boas, muito boas que Deolindo legou-nos. Tem uma página que é o fator moral na cultura. Ela foi editada porque Relembrando Deolindo Amorim, é um apanhado de vários escritos do Deolindo, dispersos por vários jornais do país, jornais espíritas e não espíritas. Ele era um excelente articulista, um espírita realmente de altíssimo nível, uma capacidade, um conhecimento profundo. Então essa coleção, Relembrando Deolindo Amorim, ela traz aí uma série dos seus diversos textos, diversos bons textos, excelentes textos, espalhados por vários jornais espíritas e não espíritas. Lembrando que esse apanhado dessas obras de Deolindo, o primeiro grande pesquisador disso, o primeiro grande sintetizador dessas obras foi o querido professor Celso Martins, também um espírita de ótima cepa, né, ainda encarnado. Então, o fator moral na cultura foi editado no jornal Estudos Psíquicos em fevereiro de 1969. Mas a leitura é um texto lindíssimo. Vamos a ele. Sem ser necessário forçar afinidades doutrinárias, quando estas realmente não existem, podemos dizer, no entanto, que já encontramos muitos pontos de coincidência com a doutrina espírita nos pensamentos de vários escritores, moralistas e filósofos de concepções e escolas bem diferentes. Alguns deles nem sequer conhecem as ideias espíritas por alto, como se costuma dizer. Mas verdade é que, pelo menos em determinados momentos, pensam exatamente como os espíritas. Alguns conceitos, por exemplo, podem ser transplantados inteiramente para a doutrina espírita. Já lembramos aqui mesmo o caso de Augusto Comte,
fundador do positivismo. Pelo lado humanitário, como pelas suas concepções morais, o positivismo tem certos pontos de contato com o espiritismo e bem acentuados. À parte, o frontal desencontro no cerne da construção filosófica, tanto de uma doutrina quanto da outra. Então, a parte o fato de que filosoficamente a construção filosófica é díspare entre o positivismo de Augusto Comte e a doutrina dos espíritos, há vários pontos de contato de muita proximidade. É disso que ele está falando. Vejamos outro caso, também significativo. O de Schweitzer, Albert Schweitzer. Homem extraordinário, autêntica vocação de apóstolo. Doutor em filosofia, como em teologia, humanista em sentido amplo, Schweitzer fez-se médico já em idade adulta e com um nome feito na cultura, a fim de ser mais útil a seus irmãos africanos. Era também músico, deixou obras sobre Bach e foi professor universitário. Schweitzer formou uma cultura, a bem dizer, polimorfa, ou seja, multiforme. Pois bem, com todos esses títulos, depois de haver ministrado cursos em universidades europeias, apesar de educado nos mais famosos centros culturais da Europa, resolveu partir para a África, porque sentiu que a sua existência por lá seria mais proveitosa. Teve o seu drama. Perdeu a esposa, companheira dedicada, que estudara enfermagem para auxiliar o marido. Enfrentou muitos obstáculos, mas não desanimou. Tinha um ideal: servir, pôr a cultura e a experiência em benefício do próximo. Concluído o curso de médico, e ele já era doutor 2 vezes, rumou para a África em 1913. De lá não mais saiu, até quando se deu o seu desenlace há poucos anos, em idade bastante avançada. A notícia repercutiu no mundo inteiro, como se sabe. Era uma espécie de pai grande entre os habitantes de Lambarene, no sertão africano, onde fundou hospital, escolas, etc. Em 1914, porém, Schweitzer e sua esposa foram presos por causa da Primeira Guerra Mundial, pois eram alemães da Alsácia e estavam em território francês no continente africano. Interromperam a obra, iniciada com amor e desprendimento, mas o ideal não morreu. Terminada a guerra, Schweitzer e a esposa foram postos em liberdade, mas com a saúde bem abalada. Aproveitando a remoção forçada para a Europa, e uma vez livre, promoveu uma campanha intensa, angariando recursos para a sua missão na África. Em 1924, e já sem a companheira de todos os momentos, Schweitzer volta ao seu preferido rincão africano e reinicia o trabalho. E ali ficou servindo, instruindo e educando, sem pensar em glórias humanas. Partiu feliz ao chegar o momento da passagem para outro plano de vida.
porque fez o bem que desejava. A população de Lambarene queria-o como pai, carinhosamente, porque ele foi tudo para aquela região longínqua. As lágrimas de gratidão de moços e velhos, de crianças e adultos, molharam bem a terra de seu apostolado, erguendo-lhe um monumento não de bronze, mas de sentimento e amor nos corações agradecidos. Esta, em resumo, a história desse grande homem. Colhamos os dados no valioso prefácio do professor Pedro de Almeida Moura, de São Paulo, traduzido da obra Regeneração e Decadência da Cultura, de que falaremos mais adiante. Schweitzer não era espírita e não sabemos se algum dia leu obras de espiritismo. Não temos referência a respeito. Há, entretanto, um aspecto em que o seu pensamento combina muito bem com a doutrina espírita. É justamente quando, em sua filosofia da história, analisando a situação do mundo após a Primeira Guerra, revela uma preocupação muito séria ou quase absorvente com o fator moral nos destinos da humanidade. Schweitzer viu a cultura ocidental em decadência exatamente pelo lado moral, sem negar a importância e necessidade das técnicas da evolução social e científica. Entendia, apesar disto, que o conteúdo moral deve ter preponderância, deve estar sempre no ideal da civilização. Nesse ponto, evidentemente, há muita coincidência com a doutrina espírita, pois não é outro o sentimento da aristocracia intelecto-moral preconizada por Allan Kardec há um século. E não diz a doutrina, ainda mais, que o progresso há de ser realizado em duas direções, completando-se necessariamente, intelectual e moral, a fim de que o homem cumpra integralmente o seu destino? É texto básico da doutrina, Livro dos Espíritos, questão 192 e 791. Uma das afirmações centrais de Schweitzer é justamente esta: o progresso moral é o essencial, o insofismável. O material é menos decisivo e mais duvidoso no desenvolvimento da cultura. É verdade que as ideias de Schweitzer estão circunscritas ao mundo de 1914 a 1918, durante a Primeira Guerra. Mas é bom lembrar que desde 1900, quando começou a decadência e regeneração da cultura, obra traduzida e publicada no Brasil em 1948 pela Melhoramentos de São Paulo, já tinha preocupações com a situação do Ocidente, pensando exatamente no grande surto de desenvolvimento material sem o necessário equivalente espiritual. Somente no período de 1914 a 1917, com o pensamento voltado para a África, diante da crise vivida pela Europa, foi que ele concluiu o livro. Naturalmente, o mundo da Segunda Guerra já não é o mesmo de 1914. Nem poderia sê-lo, porque o novo conflito mundial trouxe modificações profundas, o que, aliás, é inevitável em
todas as guerras. Novas técnicas, novos conceitos, novos estilos, novas formas de convivência social, religiosa, artística, política, etc. Tudo mudou, afinal de contas. Talvez alguma observação de Schweitzer, aqui ou ali, não tenha mais aplicações às condições atuais do mundo, mas as suas ideias sobre o primado ético da cultura não estão ultrapassadas, de forma alguma. Indiscutivelmente, o patrimônio cultural da humanidade enriqueceu-se muito com a tecnologia no mundo de após-guerra, introduzindo inovações marcantes na vida humana, oferecendo meios rápidos de comunicações e bem-estar. Mas a tecnologia, por si só, poderá suprir todas as deficiências humanas? Questionamentos que fazemos até agora, não é? Poderá chegar à plenitude de uma cultura capaz de firmar o equilíbrio entre o plano material e o espiritual? Poderá dar ao ser humano os recursos reclamados pela sua vida interior? Ou será necessário fazer uma revisão geral de valores para chegar a um tipo de cultura integral, conciliando os interesses materiais com os padrões espirituais? É nisto, exatamente, que estão as reflexões de Schweitzer, que acreditava na regeneração da cultura pela valorização do aspecto moral, pela reforma do homem. Muita gente já deve ter dito que tudo isso é utopia. Não faltará quem venha dizer que as soluções indicadas por Schweitzer são de origem puramente subjetiva, sem qualquer objetividade, portanto. O mundo de hoje, diz-se constantemente, é o mundo das soluções técnicas, dos raciocínios positivos. Sim, em parte é verdade. Mas também é verdade que, apesar de tudo isto, os problemas espirituais continuam afligindo o homem moderno. As angústias da alma, os tormentos da consciência, as inquietações causadas na vida íntima, provocando desastrosas depressões emocionais. Já não falamos de obsessões, que são problemas mais específicos. Continuam a criar dificuldades em todas as camadas da sociedade. Isto demonstra inequivocamente que o adiantamento tecnológico não tem soluções para os problemas da vida interior, porque o seu campo de ação é apenas exterior, não penetra nas entranhas do ser. O aparelhamento tecnológico resolveu muitos problemas. Está facilitando cada vez mais o domínio da natureza pelo homem. Está melhorando sensivelmente a comodidade material, mas não resolveu, nem pode resolver os problemas inerentes ao espírito. E estes problemas existem. Não desapareceram com o advento da era tecnológica. E por que não desapareceram? Justamente porque a solução desses problemas é de ordem moral. A cultura adiantou-se muito no terreno material, mas não se preocupou do mesmo modo com o lado moral, com a transformação do elemento humano, que é a peça decisiva em todos os sistemas. É neste aspecto, como vimos, que se detém o pensamento de Schweitzer. Por outras palavras, partindo de outras formulações, a doutrina espírita nos induz claramente à mesma concepção de vida,
suas consequências na vida prática, em qualquer esfera de ação em que tenhamos de nos manifestar, tem implicações morais como condição básica. Não se trata de alinhar ou prescrever conceitos teóricos em forma de tabus, nem tampouco de regrinhas de moral, que variam constantemente no tempo e no espaço, ao sabor, das conveniências e circunstâncias. Não. O fator moral, a que Schweitzer deu tanta ênfase em sua filosofia da história, e que deve realmente predominar em todos os ângulos da cultura, também é relevante, senão imprescindível, segundo a doutrina espírita. Mas o fator moral, convém repetir, não se exprime em termos vulgares de condenações sistemáticas, nem em pregações sediças ou convenções de puro efeito exterior. É um problema de responsabilidade pessoal, estabelecendo conscientemente o senso de equilíbrio entre as necessidades da vida e os princípios de ética. A falta de responsabilidade moral é responsável pelos abusos, pelos desmandos, pelas próprias distorções da história. A cultura, por mais brilhante que seja, por mais rica de técnicas e de conceitos, nunca será bem definitiva para o homem se não tiver um fundamento ético, isto é, se não obedecer a escrúpulos morais. É o rumo que nos aponta criteriosamente a doutrina espírita. Dentro desta ordem de ideias, podemos concluir que uma das maiores crises do mundo moderno, que se faz sentir na família, na escola, na política, nos negócios, etc., é justamente a crise moral, devido ao mau emprego dos talentos na frase de Cristo e ao mau uso dos instrumentos da cultura. Então, amigos, olha que matéria belíssima, falando de uma figura moralmente portentosa, como é Albert Schweitzer, por outra figura não menos portentosa, que é Deolindo Amorim, que analisa e traz para as nossas reflexões a vivência de Schweitzer e os pontos de contato efetivos, claros e explícitos com a doutrina dos espíritos. Ainda que não tenha nem estudado, nem lido o Espiritismo, ou tido qualquer conhecimento acerca é isso que se estabelece com muita clareza. Então, nós temos procurado trazer também essas figuras como Deolindo para o conhecimento da grande massa dos espíritas, que de alguma sorte, segundo a nossa percepção, salvo o melhor juízo, obviamente, tem estado tão alheia dessas figuras que construíram até aqui o cabedal cultural do Espiritismo, que disseminaram essa cultura espírita, essa cultura do espírita, essa capacidade do espírita e do Espiritismo como doutrina de tocar em todos os pontos, de poder discutir a partir de si com várias outras escolas religiosas e pessoas com essa tranquilidade, mas com estrutura basilar da obra kardeciana. E aí, hoje, eu estava revendo essa matéria, esse artigo do Deolindo, falando de Schweitzer, e na atividade em casa,
de um Evangelho no Lar, nós abrimos essa página que vamos ler em seguida, que é do livro Jesus no Lar, que é a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e ditada pelo Espírito Nail Lúcio, que eu, em especial, eu particularmente gosto demais, eu me afinizo extremamente com as escritas do Nail Lúcio. Eu acho que ele tem uma maneira muito adequada de nos atingir os corações, com muita clareza, suavidade, é uma maneira muito linda. Eu gosto muito das coisas escritas pelo Nail Lúcio, de um modo geral. E na lição 32 deste livro, Jesus no Lar, ele tem um título que é A Fé Vitoriosa. E eu lendo essa Fé Vitoriosa hoje me colocou de imediato em contato de novo com este texto do Eolindo acerca de Schweitzer que acabamos de ler, de apresentar aos senhores. Então, a fé vitoriosa, que vai falar um pouco dessas divisões que a gente não sabe bem por que acontecem, né? Porque nós lembramos que na leitura sobre Deolindo, nós vamos identificar nele esse espírita que não era um divisor, ele era um aglutinador, ele era aquele que fazia a discussão cessar, porque ele, quando ele intervinha e apaziguava, trazendo clareza e norteando de forma mais serena os corações que às vezes estavam quase em litígio, embora na mesma roda, dentro do mesmo tema, felizes com o mesmo espiritismo, às vezes os ânimos se exacerbavam e a paixão acabava levando quase conflito, e eis que Deolindo vinha então com essa capacidade aglutinadora de parar e possibilitar os dois lados pensar e repensar as questões e encontrar um novo caminho para seguir em frente juntos. E essa é uma peculiaridade do Deolindo apontada nessas obras, né? Então vamos lá. A lição de número 32, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou, tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez, porque se manifestasse justificada a expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam à viva força a preponderância individual dos pontos de vista. Diante de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras. E o último
se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhe sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíram a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas do bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Vejam que beleza de mensagem nos traz Neio Lúcio com a fé vitoriosa, que no nosso entendimento vai exatamente ao encontro desse artigo de Deolindo Amorim acerca de Schweitzer e desses pontos de contato
que muitos filósofos e escritores têm com relação à doutrina dos espíritos. No final das contas, o que mais importa ou deveria importar para todos nós é que, em sendo cristãos, todos nós, e em especial nós, abraços com a doutrina dos espíritos, precisamos considerar essa lição, essas lições, para o nosso novo olhar, para a expansão da nossa capacidade de compreensão, de contribuição efetiva, consciente e consequente para a melhora do orbe em que vivemos. Os amigos que me conhecem já vão lembrar que eu gosto sempre muito de música e que eu gosto muito das coisas que o Luiz Antônio Mileco escreveu ao longo da sua trajetória. E porque Mileco fez coisas interessantes na escrita das suas canções, ele que era musicoterapeuta, esse olhar que ele teve sempre para Jesus, quando ele escreveu isso tudo, para mim é motivador. Por isso que eu quase sempre volto a ele, né? Olha que canção linda. E que me parece completa essa lógica de amor, de fraternidade, de paz, de congraçamento. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito. Me conhece o mudo grito e segura minha mão. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito. Me conhece o mudo grito e segura minha mão. Meus queridos amigos, queridos companheiros de encontros no Momento Redenção, nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos juntos, mas esta vez, rogando que Jesus ampare a nossa caminhada e que nós percebamos Deus juntinho de nós o tempo inteiro, não como julgador, mas como norteador no nosso caminho de paz, de fraternidade a ser construído por nós. Muita paz.